A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quinta-feira, 17 de junho de 2021, tem como título: Que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O texto bíblico encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Queridos, um dos grandes problemas das primeiras comunidades cristãs nas cidades aí do Império Romano era a questão das carnes que tinham sido aí sacrificadas em templos pagãos e depois eram colocadas à venda nos açougues. Numa grande cidade como Corinto, onde não havia eletricidade nem geladeira, a carne tinha que ser então comprada diariamente. Ora, havia ali um grande número de sacrifícios pela manhã, nos inúmeros templos dentro da cidade. A única oportunidade de comprar carne fresca eram estas carnes aí oferecidas aos ídolos pagãos. Todas as donas de casas iam aos açougues dos templos comprar carne fresca. Era costume e tradição da cidade. O mercado de carne era controlado pelos templos, por negociantes privados ou pelo Estado. Dessa forma, quanto mais cultos e sacrifícios, mais aquecia o mercado e o comércio local e, consequentemente, mais lucro para quem tinha o controle de tudo isso. Pouco depois da época de Paulo, o império, então, usou de repressão ao culto cristão para não prejudicar a economia da cidade. Um governador que viveu aí pouco tempo depois de Paulo falará que com a repressão ao culto cristão, diga-se de passagem que o culto cristão aconselhava não comer essas carnes vendidas no mercado, por todas elas serem oferecidas aí aos deuses do Estado ou das religiões permitidas, né? Chamando-as de idolatria e subserviência cívica. Então o comércio de carnes da cidade voltou a crescer com essa repressão ao culto cristão. A queda aí na oferta de carne, queridos, fazia o preço da carne subir, né? Como é nos dias de hoje. E acumulava então gado nos pastos, causando aí problemas à economia. E como solucionar o problema do subaquecimento do mercado, né? E fazer então circular o dinheiro, incentivando os cultos pagãos. A festa também acontecia nos pátios dos templos, chamados banquetes sagrados, né? Dos quais aí todas as pessoas podiam participar livremente. Semelhante, queridos, a algumas refeições aí beneficentes nos dias de hoje. Em Corinto, para uma grande maioria, né? Essa era aí praticamente a única oportunidade de comer carne. Comer alimentos sacrificados aos ídolos, queridos, também foi aí um dos principais assuntos, junto com a circuncisão, né, no concílio que aconteceu em Jerusalém. A recomendação da igreja de Jerusalém era para abster-se da carne sacrificada aos ídolos. Para os cristãos de origem judaica, comer aí da carne sacrificada aos ídolos era semelhante ao ato de fazer os sacrifícios. Por outro lado, os cristãos vindo do paganismo não se incomodavam, pois sempre haviam comido dessa carne. Então um conflito estabeleceu-se dentro das comunidades, inclusive dentro da própria família. Essa era, queridos, uma das questões aí levadas pela comunidade até Paulo, solicitando então uma orientação de como proceder nesses casos. E Paulo deu esta recomendação. Mas esta recomendação, queridos, é um assunto para a agenda de leitura do dia de amanhã. Deus abençoe a sua vida.
Uma ótima quinta-feira a todos.